E aí, pessoal? Tudo bem! A gente vai mergulhar de cabeça em um tema que, vamos combinar, tá no topo da lista de preocupações de muita gente. Isso é ansiedade. Parece que virou a marca registrada do nosso tempo, né? Total. Mas Olha. calma, a gente não vai virar um consultório médico aqui falando de sintomas e tratamentos. Não, imagina. O que a gente quer é entender como a fé, especialmente a visão cristã, pode dar ferramentas para a gente lidar com as pressões do dia a dia, sabe? E encontrar mais paz interior. E para isso, a gente vai se basear no livro Além da Ansiedade, Sabedoria para Vencer as Preocupações e Angústias Existenciais, Ah, que legal. do Davi Lago, publicado pela editora Vida. Ótima pedida. O Davi consegue trazer uma perspectiva super completa, sabe? Ele aborda a ansiedade sob vários pontos de vista. Histórico, filosófico e teológico. É isso que eu achei super interessante também. E ele usa a Bíblia, principalmente o Sermão da Montanha, para mostrar como Jesus lidava com as questões da vida, né? E como os ensinamentos dele continuam super atuais para a gente enfrentar nossos próprios desafios. Afinal, quem nunca se sentiu ansioso, né? É verdade. E a gente sabe que a ansiedade tem raízes profundas, né? Não é só uma questão do mundo moderno. O Davi, inclusive, ele apresenta 4 abordagens principais que foram usadas ao longo da história para tentar compreender e lidar com ela. Situação. A biológica, a psicológica, a sociocultural e a filosófica religiosa. Interessante. E é legal pensar como a fé cristã, de alguma forma, acabou influenciando todas essas abordagens, né? Por exemplo, a criação de hospitais e universidades, impulsionada pela ética cristã de cuidado ao próximo, teve um papel fundamental no avanço do conhecimento sobre a saúde física e mental, né? Sem dúvida. E o livro se aprofunda bastante no Sermão da Montanha, né? Mostrando como Jesus trazia uma mensagem revolucionária sobre a ansiedade, principalmente no contexto da época. Imagina, naquela época as pessoas se preocupavam com coisas bem diferentes das nossas. Guerras, fome, doenças. Mas Jesus já alertava para o perigo de deixar a ansiedade nos controlar, independente do motivo. E aí entra aquele trecho de Mateus capítulo 6, que é um clássico, né? Sim. Onde Jesus fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. É poderoso como Jesus já apontava para o que a gente vê hoje em dia, né? Essa busca desenfreada por bens materiais, status, reconhecimento. E como isso, muitas vezes, só aumenta a ansiedade, né? Que a gente nunca está satisfeito, A gente sempre quer mais. sempre querendo mais. É o que a gente chama de histeria hedônica. Você corre, 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 mas não chega a lugar nenhum. Exatamente. É como se a gente trocasse a paz interior por uma corrida sem fim, por coisas que, no fundo, não trazem felicidade duradoura. Mas, velho. E o mais interessante é que, logo em seguida, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, ele está falando de uma mudança de prioridades, né? Sim, De colocar Deus no centro da nossa vida e confiar que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. e é justamente essa confiança em Deus, essa certeza de que Ele está no controle, que nos libera do peso da ansiedade e nos permite viver com mais leveza e paz. Afinal, se a gente acredita que Deus é um Pai amoroso, que quer o nosso bem, por que se preocupar tanto? Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, como essa confiança em Deus se traduz em ações práticas no dia a dia? O que a gente pode fazer para realmente viver essa paz que Jesus prometeu? O livro do Davi Lago dá várias dicas bacanas baseadas nos ensinamentos de Jesus e também em pesquisas científicas. Uma delas é observar a natureza, contemplar a criação de Deus e perceber como Ele cuida de cada detalhe, desde a menor formiga até o maior dos animais. Essa conexão com a natureza nos ajuda a acalmar a mente, renovar as energias e fortalecer a nossa fé. Verdade. E faz a gente pensar, se Deus cuida com tanto carinho da natureza, como não cuidaria de nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança? Com certeza. E além da contemplação da natureza, o Davi também sugere outras práticas, como exercícios físicos, momentos de lazer, contato com pessoas queridas, cultivar a gratidão. Tudo isso contribui para o nosso bem-estar e nos torna mais fortes para lidar com os desafios. Afinal, cuidar do corpo e da mente também é cuidar do espírito. E essa busca por uma vida mais equilibrada nos leva a outro ponto importante do livro: a inutilidade da preocupação. Jesus, no Sermão da Montanha, usa o exemplo dos lírios do campo e das aves do céu para mostrar como a preocupação excessiva não muda o futuro, Isso. apenas nos rouba a paz do presente. É exatamente isso, ele diz. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestia como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado ao fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. É um convite de confiança a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus e viver o presente com mais serenidade. Nossa, que texto forte. Realmente nos faz repensar a forma como lidamos com os problemas. Mas me diz uma coisa. E quando a ansiedade é tão grande que a gente nem consegue pensar direito, quanto mais confiar em Deus? O que fazer nesses momentos? Nesses casos, é fundamental buscar ajuda. E essa ajuda pode vir de várias formas. Conversar com um amigo, um familiar, um líder religioso, um profissional da saúde mental. O importante é não se isolar, não sofrer em silêncio. E lembrar que a ansiedade não é um sinal de fraqueza, mas um problema real que afeta muitas pessoas e que tem tratamento. Verdade. E o livro também aborda essa questão da busca por ajuda, né? Da importância de se conectar com outras pessoas, de ter uma rede de apoio. Ele cita o exemplo de Evodia e Sintique, duas mulheres da igreja de Filipos, que tinham um desentendimento e precisavam de ajuda para se reconciliarem. A mensagem é clara, né? Não precisamos enfrentar nossos problemas sozinhos. Exato. E além do apoio humano, a gente tem um aliado poderosíssimo nessa luta contra a ansiedade. A oração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos dá uma dica preciosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, a oração é um canal direto com Deus, um momento de intimidade, de desabafo, de entrega das nossas preocupações nas mãos daquele que pode nos ajudar de verdade. É como se a gente tirasse um peso das costas, né? Compartilhasse nossos fardos com um órgão lugar. Alguém que realmente nos entende e pode nos dar a força que a gente precisa para seguir em frente. Sem dúvida. E o mais legal é que a oração nos enche de paz, de esperança, de confiança de que, não importa o que aconteça, Deus está conosco e tudo vai dar certo. É um paz que a gente não encontra em outras coisas, sabe? Não é em coisas materiais, não é em conquistas, não é em prazeres passageiros. Não. É uma paz que vem de dentro, né? De saber que a gente está amparado por Deus, aconteça o que acontecer. Essa paz que a gente sente quando ora é diferente, né? É como se a gente se conectasse com algo maior, algo que nos transcende, sabe? E nos acalma profundamente. E falando em paz, o Davi Lago, ele traz uma metáfora bem interessante no livro, que ilustra a importância da gente construir uma vida com alicerces firmes pra gente enfrentar as tempestades da ansiedade. Quais? Ele fala da história da construção de duas casas, lembra? Ah, sim. A parábola das duas casas, uma construída na areia e outra na rocha. Me lembro de ter lido sobre isso na Bíblia. É isso aí. Jesus conta essa história no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Ele compara a pessoa que ouve seus ensinamentos e os coloca em prática a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E aí, quando vieram as chuvas, as enchentes, os ventos, a casa permaneceu firme, porque tinha uma base sólida. E a outra casa, É. a que foi construída na areia, representa o quê? Representa a pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus, mas não os coloca em prática. Ah, entendi. É como alguém que constrói sua casa na areia sem alicerces firmes. Quando chegam as dificuldades, as provações, a ansiedade, essa pessoa, ela se desestabiliza porque não tem uma base sólida para se sustentar. Nossa, que analogia poderosa. E como a gente pode trazer essa mensagem para o nosso dia a dia? Como construir essa casa sobre a rocha para enfrentar a ansiedade? Uma das coisas, né, é cultivar a fé, a confiança em Deus, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que cuida da gente com amor. É entregar o controle nas mãos de Deus, né? Confiar, Ele sabe o que é melhor pra gente, mesmo que a gente não entenda no momento. Exato, é como se a gente dissesse, Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor está no comando e que vai me guiar pelo caminho certo. Mas e como a gente faz isso na prática? Como a gente deixa de lado a preocupação, o medo, a insegurança e entrega tudo nas mãos de Deus. Aí entram outras dicas do livro, como a prática da oração, a leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus, o contato com a natureza, o cultivo da gratidão. São atitudes que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a acalmar a mente e a se conectar com a paz de Deus. É como se a gente criasse um kit de ferramentas para lidar com a ansiedade, né? E cada ferramenta tem um papel importante nesse processo de construção da nossa casa sobre a rocha. Exatamente. E é importante a gente lembrar que não existe uma fórmula mágica, uma receita pronta para vencer a ansiedade. É um processo, uma jornada que exige esforço, dedicação, persistência. Sim. Mas com fé, sabedoria e as estratégias certas, a gente pode sim viver com mais paz e liberdade, mesmo em meio aos desafios do mundo moderno. E por falar em desafios do mundo moderno, me chama a atenção como o livro conecta os ensinamentos de Jesus com a realidade que a gente vive hoje, né?
com todas as pressões, as cobranças, a correria do dia a dia. É como se Jesus estivesse falando diretamente pra gente do século XXI. É verdade. E uma das coisas que me chamou a atenção foi como o Davi Lago relaciona a ansiedade com o materialismo, né? Que é uma característica muito forte da nossa sociedade. A gente vive num mundo que valoriza muito ter, o consumir, o aparentar. E essa busca desenfreada por bens materiais acaba gerando muita ansiedade, porque a gente nunca está satisfeito, sempre querendo mais. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? A gente trabalha mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para impressionar os outros, para tentar preencher um vazio que só Deus pode preencher. E no final das contas a gente acaba mais cansado, mais estressado e mais ansioso. É como se a gente estivesse correndo numa esteira, sabe? A gente se esforça, se cansa, mas não sai do lugar. Exatamente. E o livro nos convida a sair dessa esteira, a rever nossas prioridades, a buscar a verdadeira riqueza, né? Que não está em bens materiais, mas em Deus, no nosso relacionamento com Ele, na paz interior, no amor ao próximo. E como Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha? Lembra daquele trecho que a gente leu antes? Onde Jesus fala para não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pois é, ele está nos alertando sobre o perigo da gente colocar nosso coração nas coisas materiais. São passageiras. Que são passageiras e não podem nos dar a verdadeira felicidade. Em vez disso, ele nos convida a buscar o reino de Deus, né? A viver de acordo com seus princípios, a amar a Deus e ao próximo, a colocar nosso tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Exatamente. É uma mudança de mentalidade, de valores, de prioridades. É entender que a verdadeira riqueza está em Deus, no nosso relacionamento com Ele, na paz interior, no amor ao próximo. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais se encaixa. Mas me diz uma coisa, como a gente faz para lidar com a ansiedade no dia a dia? O livro dá algumas dicas práticas. Além da oração, da leitura da Bíblia, do contato com a natureza. E o Davi Lago sugere algumas estratégias bem interessantes. Uma delas é reconhecer e desafiar os pensamentos negativos que alimentam a ansiedade. Muitas vezes a gente fica remoendo pensamentos negativos, catastróficos, que só pioram a situação, né? É importante a gente aprender a identificar esses pensamentos e substituir por pensamentos mais positivos e realistas. Outra dica é praticar técnicas de relaxamento e mindfulness. Aprender a controlar a respiração, relaxar o corpo e acalmar a mente pode fazer uma grande diferença na hora de lidar com a ansiedade. Legal. Existem várias técnicas simples que podem ser praticadas no dia a dia, como a meditação, o yoga, o tai chi chuan. Cuidar da saúde física também é importante. É verdade. Uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, uma boa noite de sono, são essenciais para o bem-estar físico e mental. Com certeza. Quando o nosso corpo está bem cuidado, a gente fica mais forte para lidar com os desafios da vida. E por último, mas não menos importante, construir uma rede de apoio. Rede de apoio. Ter amigos, familiares, pessoas de confiança com quem a gente possa compartilhar nossas angústias, nossas alegrias, nossas vitórias. É fundamental para a gente enfrentar os momentos difíceis. Saber que a gente não está sozinho, que tem pessoas que nos amam e nos apoiam, faz toda a diferença. Nossa, quanta dica legal. Como se a gente tivesse um arsenal de armas para combater a ansiedade, né? Exatamente. E o importante é usar as armas certas no momento certo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. O importante é se conhecer, identificar os gatilhos da ansiedade e buscar as estratégias que te ajudam a se sentir melhor. E o livro também fala sobre a importância do perdão, né? Como o perdão se relaciona com a ansiedade. O perdão é um tema central no cristianismo, né? E o Davi Lago explora essa questão de forma muito profunda no livro. Sim. Ele explica que a ansiedade muitas vezes está ligada a sentimentos de culpa, de remorso, de amargura, guardar mágoas do passado, se culpar por erros cometidos, alimentar ressentimentos. Tudo isso gera um fardo muito pesado na nossa alma que contribui para o aumento da ansiedade. Faz sentido. É como se a gente carregasse uma mochila cheia de pedras, você sabe? A cada mágoa, a cada ressentimento, a gente coloca mais uma pedra na mochila e fica cada vez mais difícil caminhar. Exatamente. E o perdão é como se a gente tirasse as pedras da mochila, se libertasse do peso do passado e pudesse caminhar com mais leveza. Quando a gente perdoa a si mesmo e aos outros, a gente se liberta das correntes da amargura e abre espaço para a paz de Deus inundar o nosso coração. Mas quando é difícil perdoar, quando a ferida é muito profunda. O livro nos lembra que o perdão é um processo e que nem sempre é fácil ou rápido, mas com a ajuda de Deus a gente pode sim perdoar.
Mesmo as pessoas que nos feriram profundamente, a oração é fundamental nesse processo, porque nos conecta com a fonte do perdão, que é Deus. E além da oração, o que mais a gente pode fazer para facilitar o processo do perdão? O Davi Lago sugere algumas atitudes. Primeiro, reconhecer a dor que a ofensa causou. É importante acolher a dor, a raiva, a tristeza, sem negar ou reprimir esses sentimentos. Segundo, entender que perdoar não é esquecer. Perdoar não significa aprovar o que a pessoa fez ou dizer que o que ela fez está certo. É simplesmente libertar a si mesmo da amargura e do ressentimento. Terceiro, se colocar no lugar do outro. Tentar entender as motivações da pessoa que nos feriu. A sua história, as suas dores, pode nos ajudar a ter compaixão e a perdoar. É verdade. E por último, buscar ajuda profissional se necessário. Em alguns casos, a ferida é tão profunda que a gente precisa de ajuda profissional para lidar com a dor e perdoar. Um psicólogo ou um conselheiro espiritual pode nos ajudar a trilhar esse caminho. E essa ideia de liberdade, de cura interior, nos remete à história da construção das duas casas, né? A casa sobre a areia, que desaba com as tempestades, representa a vida sem fundamento sólido, sem perdão, sem reconciliação. Já a casa sobre a rocha, que permanece firme, representa a vida construída sobre a rocha da fé, do perdão, do amor. Exatamente. E o livro do Davi Lago me desafia a construirmos a nossa casa sobre a rocha. A cada dia, tijolo por tijolo, com as escolhas que a gente faz, com as atitudes que a gente toma. E o perdão é um dos tijolos mais importantes nessa construção, porque nos liberta do peso do passado e nos permite viver o presente com mais leveza e paz. É quando a gente fala de construir essa casa sobre a rocha, né, de ter essa base sólida para lidar com a ansiedade. Lembra de um versículo que o Davi Lago destaca no livro lá em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, o que diz lá? Pedro escreve assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que poderoso. É como se a gente pudesse literalmente pegar todas as nossas preocupações, medos e inseguranças e colocar nas mãos de Deus como se estivesse entregando uma mochila pesada para alguém mais forte carregar. Essa imagem da mochila é perfeita porque a ansiedade muitas vezes, né, se manifesta como um peso que a gente carrega nas costas que não nos deixa respirar livremente, caminhar com leveza, viver plenamente. Mas quando a gente entrega esse peso para Deus, quando a gente confia que Ele cuidará da gente, a gente se sente mais leve, mais livre, mais em paz. É como se a gente finalmente pudesse tirar férias da preocupação, né? Dar um tempo para a mente e para o coração e descansar na certeza de que Deus está no controle. E essa certeza, essa confiança em Deus é o que permite a gente viver com mais coragem, com mais esperança, com mais alegria mesmo diante das dificuldades, porque a gente sabe que não importa o que aconteça, Deus está com a gente, nos guiando, nos protegendo, nos dando a força que a gente precisa para seguir em frente. Sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É que essa mensagem de esperança, de fé, de confiança em Deus não é só uma teoria, uma ideia bonita. É algo que a gente pode experimentar na prática, no dia a dia. É como se fosse um músculo, nós sabemos que a gente pode fortalecer exercitando a nossa fé, a nossa oração, a nossa conexão com Deus. Concordo. E o livro do Davi Lago dá um mapa, um guia prático para a gente fortalecer esse músculo da fé e viver com mais paz interior. Ele mostra que a fé não é algo passivo, mas uma atitude, uma escolha que a gente faz todo dia de confiar em Deus, de entregar nossas preocupações nas mãos dele, de buscar a vontade dele em tudo da nossa vida. É como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma, o idioma da fé, e a cada dia, com cada experiência, a gente vai ficando mais fluente, mais confiante, mais capaz de se comunicar com Deus e entender a vontade. Bela analogia, e essa fluência no idioma da fé permite a gente viver com mais leveza, com mais alegria, com mais paz, porque a gente sabe que não está sozinho, que tem um pai amoroso que cuida da gente e que quer nos ver felizes. É verdade. E sabe quando a gente conversava, me veio à mente uma frase de um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, que dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E eu acredito que a ansiedade pode ser um desses momentos em que Deus está tentando dizer alguma coisa pra gente, sabe, nos chamar para mais perto. Dele nos convidar a entregar nossas preocupações nas mãos dele e descansar no amor dele. Nossa, que lindo. E é nesse descanso, nessa entrega, nessa confiança em Deus, que a gente encontra a verdadeira paz, a paz, que excede todo entendimento, a paz que nos guarda de todo mal. E essa paz, meus amigos, é o maior tesouro que a gente pode ter. É a paz que nos permite viver com mais serenidade, com mais alegria, com mais esperança mesmo diante das dificuldades da vida. E essa paz que a gente quer deixar com você que está nos ouvindo, que você possa se apropriar dessa mensagem de esperança, de fé, de confiança em Deus e que ela te encha de paz e te fortaleça para você enfrentar qualquer desafio. E não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos que também precisam ouvir essa mensagem de esperança. A gente se vê no próximo Deep Dive. Tchau, tchau.